Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nossa Escola Dominical, baseado no livro Ouse Ser Firme, de Stuart Olyott, livro de Daniel. Para a nossa meditação de hoje, nós estaremos no capítulo 3. Eu sou Matheus Ribeiro, um dos coordenadores da nossa EBD. Eu gostaria que você acompanhasse na nossa leitura. Vamos lá, Daniel capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 6. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhe disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Versículo 15, no finalzinho, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Versículo 25. Tornou ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre maneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Versículo 29, portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Queridos, vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, qual é viva e eficaz, e nós pedimos pela eficácia dele durante o nosso estudo, nossa meditação nesse momento. Leve cativo todo pensamento a Ti, ó Senhor, para que possamos de fato aprender aquilo que está na Tua palavra para nós hoje, nos dias de hoje, para a honra e glória do Teu santo nome. Uma história fantástica, né? É uma coisa assim, talvez você está habituado a ouvir desde a infância essa história, mas é uma coisa esplêndida, não é? Um livramento e tanto do Senhor. Olha, é mais um livramento maravilhoso, né? E novamente Deus está mostrando que o seu povo é assegurado por Ele em meio a tantas tribulações. Não é? Essa história tem que trazer encorajamentos e lições para a nossa vida, para que nós possamos de fato permanecer firme. Ouse ser firme, irmãos. De fato, é o que nós estamos enfatizando durante esses dias. Nós não nos enquadramos com os padrões e harmonias deste mundo e devemos apegar firmemente às verdades do Evangelho, né? Olha, uma coisa que é interessante nesse capítulo é a ausência de Daniel, né? Nós não sabemos, não há relatos, há muitas especulações, sempre há, né? Onde ele estaria, mas a ênfase cai sobre os 3 amigos, né? Engasguei várias vezes aqui, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Mas aqui então a ênfase cai sobre eles e nós vamos ver nas circunstâncias pessoais deles. Eles que foram instituídos como líderes, né? Conforme ali no final do capítulo 2, quando Daniel interpreta o sonho, ele é colocado como governador, né, de toda a província da Babilônia e foram constituídos Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província. E aqui, o que é interessante, porque muitas vezes a ênfase cai sobre o milagre.
E que até os céticos podem até questionar a veracidade disso, né? Tem muita gente que não acredita mais no poder de Deus, mas realmente aconteceu, de fato aconteceu. Mas essa não é a ênfase do nosso estudo, do nosso capítulo. O que é mais importante, a lição mais importante para nós que ouvimos dessa palavra é que nós devemos dizer não para o pecado. Não podemos nos conformar a isso. Portanto, nós vemos que muitas vezes somos tentados. E transigir é uma coisa que não pode acontecer conosco. Não podemos barganhar, não podemos negociar com o pecado, mas permanecer firmes. E a questão que eu quero levantar aqui é o que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto que é irremovível. E vamos ver sobre isso. Versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura, aproximadamente 30 metros de altura e 2,70 de largura. É um tanto esguio, né? Uma coisa bem slim, uma estátua atípica, mas que era muito comum das estátuas babilônicas. E o que é estranho é que depois do sonho de Nabucodonosor, ele cai aos pés de Daniel e adora a Deus. O homem vai e faz uma estátua em homenagem a si, a seus deuses. E pode ter sido, a gente não sabe em que época exatamente isso aconteceu, se foi logo após o sonho dele, ou Warren Wisby, ele comenta que pode ter sido 20 anos após aquele evento do sonho. De fato, isso estava na mente dele, no consciente dele. Ele, como era o cabeça de ouro, né, conforme a gente vimos na aula passada, isso pode ter subido na cabeça dele. Ele falou, vou fazer uma estátua, né, e bem pomposa, uma coisa bem absurda mesmo. E ele levantou essa estátua no campo de Dura. Dura representa um planície, um lugar plano rodeado de montanhas. Existiam alguns pontos na Babilônia que condiz com essa localização, né? E provavelmente foi num desses lugares que ele erige essa estátua. Então a estátua ela foi levantada nesse campo que era estrategicamente vista, né? O seu reflexo poderia ser visto de longe, por vários quilômetros de distância, para que todos pudessem de fato contemplar essa imagem. Não é? Então aqui seguindo o versículo 2, ele mandou a juntar os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província para que viesse a consagração da imagem. Ele queria realmente prestar um culto, não é? Fazer toda uma cerimônia de consagração daquele grande feito dele, não é? Massageando o seu ego, né? E não se curvar-se a ela poderia então parecer um ato absurdo, porque veja bem, ele está trabalhando nesse quesito, né? E que ele considera bastante relevante. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente faz tem extrema relevância. Você às vezes coloca lá no seu Instagram alguma imagem, alguma coisa que você acha interessante, fala assim, isso aqui vai gerar curtições. Mas muitas vezes a pessoa passa ali e está curtindo assim automaticamente, né? E você fala, nossa, gerou tantas curtições, né? Nós temos isso. Achamos que o que temos, porque nós estamos envolvidos emocionalmente naquilo, tem extrema relevância, mas tem que tomar cuidado. Às vezes, o que é importante mais para a gente não é tanto. Mas Nabucodonosor, como é um rei extremamente arrogante, conforme nós já vimos na aula passada, ele achou que estava arrasando ali e que todos deveriam prestar. Afinal de contas, vários esforços foram empregados nesse sentido. Para você ter ideia, o arauto era colocado ali. Imagine ele naquele campo todo aberto, a voz que ele teria. E então os instrumentos tocam. E a gente vê aqui no versículo 5, no momento que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, gaita, folhas, de todas as sortes de músicas. Isso, sorte de música, é até uma expressão persa. Harpa, cítara e saltério eram instrumentos de origem grega. E a trombeta e o pífaro eram de origem semíticos, né? Mencionando que poderia ter judeus que foram exilados que estavam compondo essa orquestra. Então era coisa assim, transcultural. Era uma coisa muito grande para aquele tempo. Era um show, um espetáculo e tanto. E diante dessa coisa toda, né, o rei... naturalmente ele coloca, olha, em virtude de tudo que eu tenho feito, todos vocês, por favor, né, se comportem e façam o que eu mando, é para adorar, à medida que foi tocado isso. E versículo 6, qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Típico de um tirano, né? O
cara se acha aquele que detém o poder nas suas mãos e ele acha que pode controlar a situação. Mas para ele era importante. E se você for pensar, vamos lá, voltar no contexto da época. Babilônia era a grande potência mundial, estava conquistando as nações, e esses sátrapas nós sabemos que eram pessoas que vieram de exílio de várias nações, e eles poderiam pensar, não tem problema nenhum, porque as nações eram sempre politeístas e falaram, mais uma deidade que nós devemos prestar adoração. E com certeza os deuses da Babilônia são mais poderosos, porque nós estamos sujeitos a ela, então não tem nada de errado, né? É mais do que óbvio isso. Mas existe o tal do judeu, né? Que serve só o Deus. Mas Judá não foi levado ao cativeiro justamente por conta da idolatria? Então isso não tem relevância. Não tem importância, eles vão apenas continuar fazendo aquilo que eles já faziam. E agora eles têm um motivo mais forte, porque eles estão longe de casa, longe das suas raízes, né? Deixando cada vez mais seus princípios. Mas só que tem um problema, é o remanescente. O remanescente é aquele crente, aquele povinho chato, aquele povo que não se curva, é aquele povo que é irredutível, é que sempre diz não. E aqui nós temos 3 deles, né, colocados em pé diante dessa situação toda. Mas eles têm convicção, eles servem o Deus vivo, eles sabem quem eles servem. Ah, mas nós fomos levados para cá, né? Eu posso me prostrar, mas meu coração não vai se render a isso. Então, eu faço aqui só para cumprir o ritual, afinal de contas a situação é constrangedora. Não, meu querido. Remanescente, quem é de Deus, ele não reda o pé. Né? E eles se colocam firmemente diante dessa situação. E aí o que acontece, né? Quem submete a isso vai ser contemplado com a fornalha ardente. E eu quero dizer, meu querido, que essa é uma situação que é um tanto impactante, né? Essa história, mas essas são situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E já foi dito, né? Eu já disse isso aqui nas aulas anteriores, nós estamos sempre sendo tentados, passando por provações, nós sempre estamos sendo desafiados a transigir, a pecar, a se render de alguma situação. A Babilônia é o mundo, a estátua é o ídolo que ela representa, é o ídolo a quem ela adora. No mundo, nós temos vários ídolos. Nós levantamos ídolos nas nossas vidas. Nós nos sujeitamos a eles. E isso é uma situação muito peculiar e perigosa. Porque aqui pode parecer, nossa, mas é uma imagem de ouro. Mas nós erigimos imagens no nosso coração, coisas que nós damos relevância. Às vezes, o nosso ídolo é o nosso próprio corpo. Nós temos visto isso nas redes sociais. As pessoas, cada vez, elas se maqueiam, elas mudam a posição, pegam um lado que dá uma melhor aparência e se colocam ali. E bate um filtro ali, alguma questão, né, para dar uma melhorada. Nós cultuamos a nós mesmos, nós cultuamos aquilo que temos. A gente compra um carro e adora aquilo, é um bem material, é um ente querido, né? Às vezes é uma namorada que gosta demais, que tira o seu juízo, que te faz agir em conformidade com tudo em volta por ela, né? Nós temos essas questões na nossa vida e eu te pergunto, o que é aquilo que te move? Porque aquilo que te move é o seu ídolo. E esses jovens estão aqui. Por mais que o mundo siga esse caminho, nós temos princípios dos quais nós não podemos demover. É certo que esses jovens, eles não queriam contrariar a vontade do rei. Talvez eles nunca tivessem o contrariado antes, né? Estando na posição política que eles exerciam. Mas quando a nossa fé é questionada, né, nós temos que saber a quem obedeceremos. Não é? E diante disso, nós vemos isso para a nossa vida. Nós temos que trazer isso. O que nos está forçando a inclinar-nos? A quem nós estamos prostrando? Não é? Meditemos nisso, porque talvez a gente vai encontrar um punhado de coisas que nós estamos precisando bater o pé e não podemos transigir. A fornalha do mundo, o que pode ser? O não identificar com o nosso sistema que nós vivemos atualmente faz com que sejamos desprezados, rejeitados. E isso, para alguns jovens, principalmente, que gostam de socializar, pode ser uma coisa quase impossível de lidar.
você ser rejeitado, você que precisa de uma confirmação social, né, de uma aceitação, vamos assim dizer, temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque talvez não é um perigo de morte em si, mas simplesmente de não ter o sucesso, a aceitabilidade que nós gostaríamos de ter. Nós acabamos nos conformando com muitas questões, não é? Então, diante disso, a força irresistível, elas encontram 3 objetos que são irremovíveis, que são esses jovens. Eles decidiram agradar a Deus apesar das consequências. Dessa posição, eles não arredam o pé. Então, vejamos aqui no versículo 13. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Veja bem, aqui nós vemos uma questão. O mundo, ele não quer necessariamente, o mundo, vamos dizer assim, o diabo, o seu sistema, ele não quer necessariamente nos matar. Mas o desejo maior dele é que sejamos coniventes com aquilo que eles pregam. Ou seja, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, ele fala assim: olha, eu te darei todas essas coisas se prostrado me adorares. Não é? Então, nós vemos em Eva também, certamente não morrereis. O diabo sagazmente ele vai tentando aflorar em nós aquele instinto que nós temos, para que, diante disso, a nossa natureza carnal se sujeite à situação tentadora. Ou seja, esses jovens, eles são convidados a transigir. Tenta persuadi-los. O mundo, ele quer que nós sejamos participantes com eles. Imagine só esses jovens. Você já se viu na igreja? O líder chama a gente para sentar, né, depois do louvor, e às vezes fica um irmãozinho lá em pé, ou outra irmã. Quem não repara? Não é uma situação engraçada? Todo mundo vai ver aquela pessoa ali e ela assusta, assim, né? Ela senta até rápido, alguns disfarçam, senta devagarzinho, mas é uma coisa que todo mundo percebe, é incoerente. Que cara chato é esse, esses 3? Com certeza são rebeldes. Nós temos que todos participar, nós estamos envolvidos nessa situação. O mundo nos convida a participar com ele. Ele quer que a gente seja conivente com suas ideologias, com seus pensamentos. Então Nabucodonosor os convida: olha, agora estai disposto. Versículo 15. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis mesmo estando lançados na fornalha de fogo ardente. Por favor, faça o que eu estou pedindo. Estou dando a chance a vocês. O que eu quero é que vocês participem disso. Faço questão. Mas, se vocês não arredam o pé, com certeza a punição está decretada para vocês. Então, olha, e uma coisa que é importante, o que nos importa é obedecer. Nós temos que obedecer. Ah, mas a consequência vai vir. Meu querido, as consequências cabem a Deus. Eu deixo aqui um dito de Charles Spurgeon que diz: nosso dever é praticar o que é correto. As consequências pertencem a Deus. Então, esses jovens, diante do que Nabucodonosor diz aqui, olha, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas aí ele pisou na bola, né? Vacilou feio, porque mexeu com Deus. Mexeu, quem que é o Deus, né? Aí Deus entra na questão, né? Mas olha a resposta. No versículo 16, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Não tem que dar resposta para você. Sabe por quê? Porque a mim cabe obedecer. Eu tenho um Senhor que está acima de tudo. Se as consequências vão vir, isso cabe a Deus. E eles respondem aqui, olha... versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó Rei. Ele vai nos livrar, porque poder para Ele é uma coisa que não falta. Mas não fica sabendo, ó Rei, que se Ele não quiser, nós não prostraremos ao teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu querido, isso é fé em ação. Eles tinham convicção de que algo iria acontecer naquele momento. Mas se Deus não quiser... Se Deus quiser, nós até vemos aqui um questionamento da teologia retributiva, né? De que, se eu dou tanto, Deus vai me dar tanto. Se eu dou tanto, Deus vai me dar 100 vezes mais. Não é? Querido, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se não quiser, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Então, aquele negócio de determinar. Eu determino, Senhor, porque a Tua palavra dizes... O Senhor tem que fazê-las cumprir na minha vida. Nem sempre é assim.
Porque eles estavam contando com a morte aqui nesse instante também. É certo que poderia o livramento acontecer, como de fato aconteceu, mas isso não deveria necessariamente acontecer. Até porque, né, ao serem lançados, né, o que nós aprendemos com isso? Que é um princípio difícil, sabe? É isso que eu vou falar, mas é um princípio do Evangelho. Olha, a vida que nós vivemos não é agora. A vida nossa está guardada em Cristo Jesus. Quando Cristo se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele. O que acontece, meu querido? Nós estamos no mundo, sendo tentados, sendo provados por Ele, e aí a gente começa a se apegar. Nós apegamos emocionalmente às coisas. E eu entendo essa dificuldade, porque eu também tenho essas dificuldades em mim. Não é porque eu estou falando, a espada aqui, a Bíblia é a espada que corta dos dois lados. Querido, eu sofro em transmitir essa mensagem aqui, porque é muito sério. A vida é na eternidade. Pense bem, nós não podemos gozar um pouquinho do pecado e estarmos separados eternamente do Senhor. E é isso que nós temos que ter em mente. Quando o Senhor vier, nós temos que nos encontrar com Ele. É no céu, é na eternidade. O que vale viver um pouco de anos aqui? Viver, sabe lá, 80, 90 anos? Com dores, né? Dor na coluna, perdendo um ente querido, tendo que trabalhar, expor debaixo da fadiga do sol, com aflições, e depois disso tudo ainda estar separado na eternidade. E é isso que esse jovem tem em mente. Esse princípio nós temos que aprender a praticar. Aquilo que Paulo disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque, enfim, toda dor, todo sofrimento vai ser desfeita. Portanto, nós temos que entender e colocar isso como forte, um princípio forte, arraigado no nosso coração e nas nossas convicções. E isso nortear a nossa vida. Foi isso que os rapazes disseram. Rei, se nós morrermos, é lucro. É lucro. Eu estou aqui, não estou nem no meu país. Portanto, eles não arredam o pé. Por mais que eles tenham posição de destaque, tenham atingido a posição importante, não arredam o pé. E o que acontece? A força irresistível encontrou 3 objetos removíveis. O que deu? Nós vamos ver, né? Eles foram lançados na fornalha. Então, o rei, e ele desesperou tanto, que aqui fala, né, que o seu aspecto, no versículo 19, ele mudou. Ele ficou tão irado, ele ficou endemoniado, vamos dizer assim, né? E ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha e pega os oficiais mais poderosos e conduz esses homens para lá. Então, é isso que eles vão ter. E até interessante, porque na ira a pessoa ela até perde um pouco o sentido, né? Porque, veja bem, eu acho que deveria baixar a temperatura, porque eles iam morrendo aos poucos, porque se aumentar a temperatura, ele morre mais rápido, né? Mas a fúria do rei era tão grande, porque fala, como não podem ser coniventes com o pecado? Como desafiam esse culto que nós devemos prestar a essa imagem? E aí jogam, de tal maneira que os que lançam eles na fornalha morrem com calor ao se aproximar. Então, no rei lá, a fornalha era como se fosse um grande caldeirão. Ali na parte lateral eles colocavam a lenha e havia uma escada e que eles foram lançados lá de cima, sabe? E o rei do seu trono ele conseguia ver, né, ter uma imagem daquela região interior, né? E aí, no versículo 25 ele fala, olha, eu porém estou vendo 4 homens soltos, porque eles foram jogados, atados, né? E lá eles estão soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Isso aqui é o que nós temos de mais fantástico, porque além de serem livres do fogo, conforme Isaías 43, versículo 2 falam, né, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, quando passares pelo rio ou pelas águas, elas não submergirão, eu estarei com você. E é isso que acontece aqui, é o cumprimento da palavra. Quem que vocês acham que é a quarta pessoa? Nós estamos falando dele, do próprio Cristo. Nós temos uma teofania aqui, uma manifestação do Senhor. O Senhor Jesus, 600 anos antes da sua vinda em Belém, ele se manifestou a esses jovens. Eles experimentaram uma comunhão que eles não haveriam de ter se tivessem inclinado. Imagina eles falam, não, rei, o senhor está nos dando uma segunda chance, acho melhor, pensando bem, nós vamos inclinar aqui. O que acontece? Eles não teriam andado com o Senhor. Eles estariam com Nabucodonosor neste mundo, mas agora eles estão na fornalha.
aquela sauna gostosa, deliciosa, né? Andando com o Senhor Jesus Cristo e batendo. Eu fico imaginando, que conversa foi essa? Que conversa que eles tiveram com o próprio Cristo, com o Senhor da nossa vida, não é? E aqui o que nós vemos, queridos, é o seguinte: mais uma vez, nós vemos um reconhecimento público da grandeza de Deus. Olha só, todos estavam presentes. Versículo 27, depois que Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí, vinde, né? Então, assim, juntaram-se, versículo 27, juntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos, nem o cheiro de defumado. Nadinha passaram sobre eles. E falou Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então, versículo 27 diz que todas as pessoas estavam presentes. Sabe, aqueles caras que adoraram ali, que se prostraram, né, que acharam que estava tudo certo, os dedos duros, né, que entregaram eles ao rei, estavam todos ali. E sabe o que acontece? Nós temos um ensinamento muito grande nisso aqui, porque Deus permitiu que esses jovens fossem livres, não apenas por causa deles, mas também para a honra deles, para mais uma vez ser provado que Deus cuida dos seus e que o remanescente de Deus não pode ser extinto, pois é preservado pelo Senhor. Mas aqui nós temos um ensino para todos presentes, para o rei, que não aprende de jeito nenhum, esse homem não aprende, né? Porque desde o capítulo 1 ele está vendo a manifestação do poder de Deus, né? Ele se inclina diante de Daniel no capítulo 2 e está ele aqui de novo, aprendendo um pouco mais. Eu vejo a misericórdia de Deus sobre a vida desse homem também, porque no capítulo 4 ele ainda mantém-se na soberba, ele não aprende, é uma semente, é uma terra que não germina, sabe? E as aves do céu sempre arrebatando, né? Tirando essa semente do coração dele. Mas nós vemos aqui talvez algumas pessoas, dentre esses sátrapas, governadores e conselheiros, que tenham sim tido uma impressão clara do evangelho e sido profundamente tocados. Afinal de contas, isso aqui não é história qualquer. Quem passa pelo fogo e não é consumido? Portanto, o milagre é uma manifestação da misericórdia de Deus sobre a vida do rei e daquelas pessoas que ouviram. Sim, saíram com muita honra e ainda prosperar, né? Deus, o rei fez eles prosperar na província da Babilônia. Mas o que é importante é a evangelização desse povo. Deus está preocupado com eles, né? E nós vemos que milagres, eles são sinais para a autenticidade da mensagem do Evangelho. O apóstolo João, ele fala isso no capítulo 20, né, no Evangelho de João, versículos 30 e 31. Olha, Jesus fez muitos milagres, mas aqui tem alguns relatados para que vocês creiais que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Então, os milagres, eles não são para a gente ficar contando vantagens por aí, né? Meu Deus é poderoso, Ele faz muitas coisas. Aos crentes convém nos obedecer, mas os milagres, quando eles acontecem, é para que a palavra ela seja autenticada. E ela é autenticada diante de todas essas pessoas. Nós estávamos numa cerimônia, não é, religiosa, diante daquela imagem. E cadê? Nunca mais se falou nela, né? Toda vez que fosse lembrada dessa imagem pomposa, maravilhosa, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego viria logo em seguida, dando glórias, exaltando ao nome do Senhor. O nosso Deus é incrível, porque diante dessa situação, Ele torna tudo diferente e o seu nome é exaltado, o seu nome é glorificado. Nabucodonosor, ele edita um decreto, versículo 29. Todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, suas casas feitas em monturo, porque não há Deus que possa livrar como este. Bom, ele recebeu uma forte impressão a respeito de Deus, né? Mas infelizmente é certo que ele ainda não converteu, até por causa do teor do seu decreto. Nós não podemos persuadir, forçar ninguém à fé. Esse é um comportamento do mundo. Para seguir os seus padrões, eles querem impor a força sobre nós. Mas o evangelho não é por força, né? É pelo Espírito Santo de Deus, como diz a palavra. E esse decreto é da forma como ele entendeu, que ele compreendeu Deus. Ele fala, olha, realmente nós temos que cultuar a Deus, então vai todo mundo morrer se não obedecer. Não é bem esse o caminho. Mas aqui nós temos outra lição também. A impressão a respeito de Deus ficou gravada no coração dele e de muitas pessoas naquele dia. O que isso quer dizer?
Numa sociedade, né, quando nós temos uma impressão a respeito de Deus, muita coisa anda mais encarrilhada. O próprio Stuart Ollett, que é a base, né, do nosso estudo aqui, ele dá um testemunho a respeito da Inglaterra, né, uns anos atrás. Ele fala que antigamente as pessoas tinham forte impressão a respeito de Deus, assim como eles tiveram aqui nesse dia. E as pessoas, elas iam, mesmo não sendo crentes professos, eles iam aos cultos, eles guardavam o dia do Senhor, eles davam graças nas suas refeições, eles não costumavam se embriagar facilmente. Tinha uma moral, né, cristã que influenciava toda a sociedade naquela época. E por fim, isso trazia um ambiente mais propício, né, à fé cristã, a princípios que são, a consequências provenientes desses princípios. Não é? Uma sociedade mais estruturada, mais influenciada pelo Evangelho. Né? Infelizmente, essas percepções têm, né? Eu até comentei isso na aula passada, a Europa tem entrado num estado de ateísmo triste, infelizmente lamentável. E por quê? Porque a igreja, ela tem deixado de ser firme, ela tem arredado o pé, ela tem procurado muitas vezes, isso aqui não é eu que estou dizendo, né? É um comentário do escritor do livro, ela tem procurado estar na onda, começou a incorporar alguns quesitos, alguns sistemas do mundo, né, nos cultos, e isso começou a miscigenar. Nós temos que ser o povo que, enquanto o mundo se prostra, nós temos que permanecer firmes em pé diante do Senhor. O mundo nos odeia por isso, mas eles precisam desse parâmetro, eles precisam dessa referência para entender a quem servimos. Eles precisam entender a convicção. Essas pessoas não tinham convicção, eram politeístas, reconheciam a deidade da Babilônia como suprema, mas nós, apesar de tudo, nós cremos na soberania e na superioridade do nosso Deus. E essas impressões nós não podemos deixar. Meu querido, cabe a nós, nesses dias, não deixar que o nosso ambiente, nossa sociedade seja imergida na impureza, na lascívia, na concupiscência, na carnalidade. Nós, como cristãos, não podemos nos associar a isso. Nós vemos muitos crentes que a diferença dele com o mundano é o fato de frequentar no domingo à noite os cultos e depois, durante a semana, permanecerem como qualquer. Mas nós temos que deixar a chama do Evangelho, a luz do Senhor Jesus Cristo, brilhar nos nossos corações. Portanto, sejamos firmes. O mundo precisa de referência, de servos do Senhor. E não se preocupe, porque ainda que queiram nos forçar a uma situação, o máximo que o mundo pode fazer é nos matar. Mas não se importe com isso, porque é aquilo que eu disse, é o princípio que nos dói, mas nós temos que manter firme a nossa convicção. A nossa vida, ela se encontra guardada no Senhor. E o nosso lugar, a nossa pátria não é aqui. Portanto, não tema aquele que pode matar o corpo, tema aquele que pode matar e lançar no inferno, como disse o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor nosso Deus. A Ele importa toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. Portanto, eu encerro assim, seja firme, ouse ser firme como Daniel. Eu tenho procurado trazer isso para a minha vida, tá? Eu tenho aprendido muito esses dias, mas eu gostaria que todos que me ouviram até aqui, que meditem com intensidade nisso. Portanto, vamos orar? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é maravilhosa, ela nos confronta intensamente, mas o que eu peço, Senhor, é sobre minha vida e sobre Teu povo que me ouve nessa hora. Que o Senhor gere convicções no nosso coração, convicções, firmeza, para não arredarmos o pé. O mundo vai tentar nos fazer transigir, a negociar, e vai nos lançar na fornalha se for necessário. Mas, Senhor, o Senhor estará conosco caminhando, nos dando a experiência de experimentar o Teu poder de uma maneira sobrenatural. E o mundo vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Portanto, o Senhor nos preserve. É o Senhor quem nos guarda de tropeçar. E peço por mim e por cada um daqueles que me ouvem, no nome de Jesus. Amém.
Meus queridos, esse foi a nossa última aula, né, em cima desse tema. As nossas EBDs, elas continuam, né, mas eu me dou por encerrado aqui. Eu agradeço a oportunidade, ao pastor Lucas, as pessoas que me incentivaram, né. Realmente é um desafio muito grande e eu agradeço a sua audiência até aqui e que se apegue à palavra do Senhor, porque é a nossa esperança. A nossa esperança provém do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.